Paulo continua aqui, irmãos, a sua argumentativa em relação à liberdade cristã, na intenção de não deixar nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo de questionamento quanto ao assunto que ele estava tratando, que é a liberdade cristã, para que ninguém viesse tropeçar ou cair por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então Paulo, ele como vamos chamar assim, um grande artista cristão naquilo que ele expõe, ele tenta tampar todas as lacunas para que ninguém possa questionar algo em relação àquela construção da doutrina que Paulo está apresentando para a igreja. Então a intenção dele é consolidar de uma vez por todas essa parte do questionamento que aqueles irmãos estavam levantando para Paulo, que é em relação à liberdade cristã. O apóstolo Paulo, então, ele desenvolve uma argumentativa conduzindo os ouvintes ao momento histórico marcante que Israel já havia vivido. Paulo havia dito que eles podiam comer carne sacrificada a ídolos. Nós já vimos isso. Paulo falou com toda a propriedade, com toda a clareza: vocês podem comer sim a carne que chega lá no templo de Atenas. Vocês podem entrar, podem comprar da carne, pode comer, pode trazer para a casa de vocês, porque o ídolo não é absolutamente nada diante de Deus. Vocês são propriedades exclusivas de Deus. Pode comer. Alguma carne, algum pedaço de carne ou algum ídolo pode trazer maldição para a vida daquele que come, que ingere aquele alimento? De forma nenhuma. O que é a carne sacrificada ao ídolo? O que é o ídolo diante de Deus? Então Paulo, ele ensina essa doutrina para a igreja, ele ensina a respeito da liberdade cristã, entretanto, com uma fortíssima ressalva. E qual foi a ressalva de Paulo? Que nenhum irmão de fraca consciência pudesse ser ferido por essa atitude dos cristãos que são mais maduros. Você pode ir lá comprar, mas se você for escandalizar algum irmão, então nunca mais coma carne na sua vida. Por quê? Porque primeiro eu não viso os meus interesses, primeiro eu viso o interesse do meu próximo. Esse era o ensinamento de Paulo em relação a isso, mas nós podemos pegar esse ensino, esse princípio e aplicar para todos os campos da nossa vida. Eu não vou fazer absolutamente nada pensando tão somente em mim, mas tudo que eu faço, eu penso no próximo, para que eu venha edificar, para que eu venha trazer entendimento, consolo, instrução, exortação, mas tudo que eu faço é para edificação do próximo. E edificando o próximo, eu estou fazendo com que o reino de Cristo venha avançar. Agora, se eu deixo de fazer com que o reino de Cristo avance, para poder dar prioridade aos meus deleites, às minhas intenções, aos meus prazeres, então eu erro e eu posso vir a ser uma pedra de tropeço na vida do meu irmão. Agora o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o fato de essa liberdade em relação à vida cristã, quando ele diz o seguinte, verso 1: assim como nossos pais que tiveram debaixo da nuvem e passaram pelo mar, nós também, isso que Paulo está querendo dizer, nós também saímos do Egito, recebemos os cuidados de Deus, assim como aquele povo no passado também recebeu o cuidado de Deus, fomos batizados também, assim como eles foram batizados ali quando passaram das águas. Paulo traz dentro da luz de Cristo, dizendo o seguinte, do tempo neotestamentário, dizendo aquilo que eles passaram do Egito para a nova terra é como se fosse o batismo. Eles foram batizados nas águas, aceitaram o Senhor, aceitaram as instruções de Moisés e caminharam junto com Moisés, assim como nós também caminhamos com Cristo. Entretanto, aqueles que passaram pelo mar comeram do mesmo maná, do mesmo pão celestial que Moisés comeu, eles também beberam da mesma água celestial que o povo bebeu, que todos beberam, e ele diz que esse pão e essa água é de fato o Cristo, eles se alimentaram de Cristo, mas ficaram prostrados no deserto.
Ou seja, eles pereceram. Eles não receberam a promessa. Eles não receberam a herança. Então, por que eles não receberam a promessa? Pois as suas atitudes revelaram que eles não eram servos de Deus, e sim idólatras. É exatamente sobre isso que Paulo vai tratar no seio da vida cristã, diante da liberdade do Espírito que nós temos. Quando eu coloco qualquer coisa, objeto, pensamento, desejo, prazer, acima do alvo principal, que é Deus, que é Cristo, então eu estou sendo idólatra. Vou dar um exemplo dentro do texto, dentro desse questionamento dos irmãos em Corinto. Vamos supor que nós estejamos lá em Corinto agora. O apóstolo Paulo acabou de escrever essa carta para a gente, dizendo: vocês podem comer carne sacrificada ao ídolo, mas tomem muito cuidado pela consciência, não sua, porque vocês já entenderam que isso não faz nada para vocês, mas pela consciência do próximo, do novo convertido, daquele que está se achegando, ou daquele que é vendedor, de te comparar como se você também fosse um idólatra, ou um pagão, ou um servo de Atenas, ou um servo de Apolo. Então tome cuidado com isso. Aí nós recebemos a instrução, e eu gosto muito de comer carne. Então o que eu faço? Já que Paulo falou que não tem problema nenhum, eu vou entrar no templo a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, vou sentar lá na roda dos escarnecedores, dos ímpios, vou comer com eles, vou conversar com eles, sem peso na minha consciência nenhuma. Porque eu sei que nada disso tem poder de trazer maldição para a minha vida, de destruir a minha vida, de me tirar da presença de Deus. Nada poderá me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. Mas ele está lá no meio de todo mundo. E aí, ele colocou a sua consciência em primeiro lugar, ele colocou o seu desejo de comer carne em primeiro lugar, de saciar o seu prazer, mas ele não olhou para o irmão que estava do lado dele e ficou escandalizado. Então eu trouxe um tropeço para a vida desse irmão. O que eu fiz? Eu coloquei o meu prazer, o meu desejo, a minha vontade de comer carne acima de Cristo em relação à vida do meu irmão. Todos nós não estamos no mesmo corpo? O corpo de Cristo? O corpo de Cristo não é um corpo denominacional, não é um corpo de CNPJ, não é uma placa, não são 4 paredes. É a igreja triunfante de Cristo Jesus espalhada nos 4 cantos da terra e em todas as épocas, inclusive. Então nós somos participantes do mesmo corpo. Se eu fizer mal ao meu irmão, eu estou fazendo mal a quem? A Cristo, não é isso? Estou fazendo mal a Cristo. Se eu estou fazendo mal a Cristo, eu estou priorizando os meus interesses, eu estou sendo egoísta, ao invés de renunciar e mortificar as minhas vontades, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então esse é o alerta que Paulo está trazendo em relação à liberdade cristã. Vocês têm liberdade, irmãos. Vocês são livres. Vocês são livres do pecado. Vocês são livres dos grilhões de Satanás. Acabou. Cristo veio lá, estava você preso a Satanás com os grilhões. E você não era filho da luz, você era filho das trevas. Quando Cristo morre por você, pela igreja, e você faz parte dos eleitos de Deus, é como se uma espada viesse naquele grilhão e pum, cortou o grilhão. Você é livre agora. O pecado não te domina mais. Você agora é um servo de Deus, é eleito de Deus e vive nessa vida para glorificar o nome do Senhor. Então vocês são livres, de fato. Vocês podem comer à vontade, sem problema algum, sem peso na consciência. Nada vai fazer mal a vocês. Lembra da palavra de Deus que diz: vocês pisarão serpentes e escorpiões? Essa é a interpretação. Vocês podem ir a um local que vocês quiserem, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês são livres. Esse é o sentido. Porém, entretanto, todavia, vocês fazem parte do corpo de Cristo, e Paulo vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui. Então ele diz o seguinte, sobre aqueles que foram libertos do Egito, a nuvem cobriu e eles passaram pelo mar. Mesmo eles provando de Cristo
mesmo eles sendo hebreus, mesmo assim eles pereceram no deserto. Por quê? Porque eles evidenciaram pelas suas obras, pelas suas atitudes, que eles não eram de fato servos de Deus, eles eram idólatras. O que Paulo está querendo mostrar com isso? Apesar da etnia de Israel, de Deus ter escolhido o povo de Israel, dentro de Israel existe um povo que é eleito. Ou seja, não é nascendo judeu que eu sou salvo. Não é isso. Existe o Israel carnal e existe o Israel espiritual. Vamos trazer para a igreja, que é o que Paulo está querendo ensinar para os irmãos. Dentro da igreja existem salvos e existem pessoas que não são salvas. Concorda? Aqui é a igreja de Deus, assim como aqui é o Israel de Deus. Porém, existem pessoas que estão entre nós que podem perecer no deserto. E como que elas vão perecer no deserto? Pelas suas ações e pelas suas atitudes. Então aqui Paulo está mostrando, não a respeito da soberania de Deus, mas Paulo está trazendo para a prática, dentro da responsabilidade do homem. Você, eu, nós somos responsáveis pelas nossas ações. Porém, aquele que age de acordo com o seu egoísmo, de acordo com o seu eu, ele evidencia de que ele não é um eleito de Deus. Então ele passa a ser o idólatra, e ele idolatra o seu próprio ventre, o seu próprio egoísmo, os seus próprios prazeres carnais. Então Paulo diz assim, eles não queriam o Deus da bênção, eles queriam as bênçãos de Deus. E é exatamente aqui que nós fazemos a divisão entre aqueles que são idólatras e aqueles que são servos de Deus. Observem bem, normalmente as pessoas chegam porque elas querem bênçãos, correto? Ela chega porque está passando por um desemprego, ela chega na igreja porque está passando por uma dificuldade dentro do casamento, ela chega porque uma enfermidade arrombou a sua vida e surgiu e ela fica desesperada e ela precisa de Deus. Ela chega na igreja porque algum familiar morreu e ela começou a pensar e refletir na vida, falou, meu Deus, a vida passa muito rápido, eu vou numa igreja, e ela vem para uma igreja, correto? Aí ela recebe a instrução, ela começa a ser participante da água e ela começa a ser participante do pão, assim como aquele povo também foi participante. Ela começa a se alimentar da palavra, ela começa a se alimentar dos louvores, ela começa a receber bênçãos celestiais, porque nós estamos na igreja de Deus, nós estamos no Israel de Deus. Então, indiretamente, ela recebe as bênçãos do Senhor. Assim como Paulo disse, a mulher que é uma serva de Deus, mesmo que ela tenha um esposo que seja ímpio, o esposo ele é santificado pela mulher, nesse mesmo sentido. Ela e a família dela vão ser alvos da bênção de Deus, alvos da misericórdia de Deus, e ele está ali no meio. Mas ele é ímpio, e ela é uma serva. Dentro da igreja é o mesmo sentido. E naquilo que nós vamos servindo ao Senhor, dentro do Israel de Deus, dentro da igreja de Deus, vai ficando evidenciado quem de fato serve ao Senhor e quem de fato não serve. Como que você evidencia isso? Se a pessoa continua a vida toda dela nos bancos da igreja, recebendo todas essas instruções, mas ela continua sendo egoísta e ela só quer eu, o tempo todo, querendo a bênção de Deus o tempo todo, buscando sinais, buscando respostas, o tempo todo sempre nas bênçãos de Deus, e serve a Deus por aquilo que Deus pode fazer e não por quem Deus é, então fica evidenciado, essa pessoa vai morrer no deserto, essa pessoa vai padecer no deserto e não vai alcançar a promessa, como muitos não alcançaram a promessa, e o juízo de Deus foi executado, né, sobre aquelas pessoas. E a misericórdia de Deus, e a longanimidade de Deus, e o amor de Deus foi executado sobre aqueles que serviram ao Senhor com fidelidade, nesse sentido. Eu quero o Deus das bênçãos, e não as bênçãos de Deus. Amém? Ficou claro até aqui? Os irmãos querem falar alguma coisa? Pastor Gés, comentar? Amém? Alguma pergunta? Ficou bem claro? Amém? Então vamos dar sequência. Paulo os aconselha dizendo, no versículo 9 em diante,
não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas acontecem com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não brinque com a liberdade cristã que vocês receberam. É isso que Paulo está dizendo. Liberdade cristã não é libertinagem. Lembre-se disso. Liberdade cristã é uma coisa, libertinagem é outra coisa. Aquele que é livre, ele é livre para servir a Deus. Ele é livre para glorificar a Deus. Aquele que é libertino, ele entende que é livre, mas ele não é livre para servir a Deus, ele é livre para fazer aquilo que ele quer para o seu bel prazer, para a sua necessidade, para o seu prazer, para o seu egoísmo e não para a glória de Deus. Então Paulo diz aqui, o que Paulo está querendo dizer, essas coisas aconteceram para servir de exemplo. Todos esses que padeceram no deserto é um exemplo e um alerta para nós. Olha para a sua responsabilidade cristã, analisa a sua vida, pensa direitinho se você tem servido ao Senhor, ao Deus das bênçãos ou às bênçãos de Deus. Reflita, e são advertências para a igreja de Cristo. Está de pé, vigie e não caia. Não tropece, não caia nessas tentações, não caia nessas ciladas, não caia nessas armadilhas de Satanás. Mas esteja atento. Paulo está trazendo um alerta para a igreja. Fique atento, tome cuidado. Não caia nessa astuta cilada do vil tentador. Santifique-se na terra e glorifique o Deus dos céus. Santifique-se. A igreja, ela se preocupa em se santificar. Por quê, irmãos? Já pararam para pensar nisso? Por que nós nos santificamos na presença de Deus? Nós já não somos salvos? Não é assim? Deus é monergia, salvação. Deus regenerou. Deus justificou. E o morto passou a estar vivo. Agora, por quê? Nós já estamos salvos. Por que nós vamos nos santificar agora? Porque nós vivemos para a glória de Deus. Quanto mais santificado, quanto mais aperfeiçoado, quanto mais moldado, quanto mais lapidado, mais a glória de Deus vai ser exaltada. E se nós somos salvos por Cristo Jesus mediante a fé e fomos imputados na graça, tudo o que nós queremos é santificação. Então, isso é uma evidência de que você de fato foi salvo, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Se você não passar pelo processo de santificação, isso quer dizer que você ainda não foi justificado e regenerado. Se eu sou justificado e regenerado, automaticamente eu vou passar pela santificação até chegar à glorificação. Agora, se eu não vivo uma vida de santificação, se eu não sou aperfeiçoado pelo Senhor, se a cada dia não sou lapidado, não sou moldado, sinal de que eu também não sou regenerado e não sou justificado. Existe até uma explicação que pode ser mais didática, mais simples. Uma pessoa que ela é salva, ela deseja mais ver a Bíblia. Ela deseja mais ouvir louvores, em vez de ouvir músicas. Exato. Ela deseja mais estar na comunhão da igreja do que ficar em casa. Então são coisas assim, se você é salvo, essas características elas vão estar acompanhando o salvo. Porque não existe o salvo que não goste, não ame escutar a palavra de Deus. Não existe, então a pessoa não foi salva. Exatamente. Se ele não ama, porque ele não foi. E é evidência disso. Ele vai buscar a Deus, ele vai servir a Deus, ele vai se dedicar com toda a sua força porque ele foi salvo. E não há nada melhor do que servir ao Senhor. Todo esse assunto aqui, né? Aí você fala assim, não, mas então porque a pessoa ela salva, ela pode perder a salvação.
Mas se ela perdeu, porque ela não foi salva. Se ela tivesse salva, ela estaria lutando para se santificar, para Exatamente. para buscar mais a Deus. Aí vamos supor, quer ver, para consolidar o entendimento aqui. Aí a pessoa, ela começa a se santificar. Aí começou a se santificar, começou a deixar algumas coisas, é uma evidência de que ela é uma eleita, não é isso? Só que de repente, no meio do caminho, ela parou de se santificar e ela foi embora, foi para o mundão, não quero saber mais de Deus, não quero saber mais de nada. O que ela deixa evidenciado? De que ela era um daquele povo lá, de que ela experimentou da água, que ela experimentou da comida, mas ela pereceu no deserto, evidenciando de que, na verdade, ela nunca foi salva. Nunca foi salva. Porque se ela fosse salva, ela teria permanecido até o final. Qual é a última evidência de que você foi salvo? É a perseverança dos santos. Você vai permanecer servindo a Deus, se santificando. Você pode tropeçar? Pode, claro. Você pode tropeçar? Pode. Você pode cair num erro, pode cair numa falha, pode cair numa astuta cilada do adversário? Pode. Mas Spurgeon dizia o seguinte, eu concordo plenamente. A ovelha, ela pode até tropeçar e cair na lama, mas só os porcos que vão ficar rolando. A ovelha não fica rolando na lama. A ovelha vai se levantar e ela vai voltar para aprisco, ela vai ser limpa, ela vai ser tratada e vai voltar para o convívio dos seus irmãos. Então é assim que nós entendemos. Porque se Cristo Jesus de fato nos salvou, se a salvação de Cristo Jesus ela é eficaz na nossa vida, Cristo não pode salvar alguém e dessalvar alguém. Uma vez que você foi salvo e todos os seus pecados foram perdoados, acabou. Seus pecados foram perdoados, sua dívida foi quitada. E você agora é propriedade de Deus, Efésios 2. Você é propriedade exclusiva de Deus. Até quando que eu sou essa propriedade exclusiva? Efésios responde, até o dia em que Cristo voltar e Deus levar a sua propriedade para Ele. A grande dificuldade das pessoas no evangelho, quando se fala desse tema da salvação, ele acha que você perde essa salvação. É porque diz, então, se eu sou salvo para sempre, se eu, é uma vez só, eu sou salvo, então, aí, quando eu ouvi essa conversa, eu falo muito de guerra, então eu posso pecar à vontade. Aí faz diferença. Se você é salvo, você não vai querer, você vai pecar, você pode ter falhas, mas você não vai ficar rolando na lama. Em Romanos, a gente já tratou dessa carta aqui, fala exatamente sobre isso. Ele diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ora, então eu posso pecar mais para que a graça seja mais abundante? Aí Paulo fala, de modo nenhum. Esse de modo nenhum, no grego, é a maior negativa que existe. De forma nenhuma. Ou seja, isso é um absurdo você pensar um negócio desse. Se você foi salvo, você já não é mais escravo do pecado. Se você não é mais escravo do pecado, você já não vai mais servir ao pecado, você vai servir a Deus, para a glória de Deus. Certo? Que as pessoas às vezes elas entendem o seguinte, se eu sou salvo e eu não posso perder a salvação, então eu vim na igreja, né? Tá aqui, na Igreja Batista Aliança da Cruz. Aí você vai, eu aceitei o Senhor como meu Salvador, aí você se ajoelhou, você orou, você chorou e você se converteu ao Senhor. Aí depois passa o tempo e essa pessoa vai embora, aí vai viver o mundo. Aí você fala, se ela não foi salva, se ela foi salva, ela tem que ser salva para sempre? Se o nome dela não estava escrito no livro da vida, ela não vai permanecer fiel até o fim? Não. Se ela veio à igreja, se ela se encurvou diante de Deus, se ela falou que aceitou o Senhor, viveu durante o período, mas foi embora, isso significa que ela nunca foi salva. Nunca. Esse é o entendimento. Pode até pregar, né? Pode até ser pastor. Dar a beça apostólica aqui no final e ir embora. Entenderam? Alguma pergunta? Pode fazer, irmãos. Fale agora ou cale-se para sempre. E aquela parte que fala que quando uma pessoa sai da igreja e junto com ela sai não sei quantos demônios. Ela não sai da igreja. O texto não fala isso. O texto diz assim, uma casa pode ser limpa e a casa continua vazia. Satanás volta com mais 7, a situação da pessoa fica pior. Se a pessoa foi limpa, isso não quer dizer que ela foi salva. Entendeu?
Isso é um outro assunto, né? Cenas para os próximos capítulos. Mas um cristão pode ficar endemoniado? Um salvo de Deus, um eleito de Deus, selado pelo Espírito Santo, propriedade de Deus, pode ficar endemoniado? Não. Não pode. Se vier um pastor aqui e falar, olha, irmãos, agora vão aqui para a sessão espiritual e tal, caiu lá no chão, isso não vai acontecer aqui, né? Deus me livre. Mas a pessoa falou que caiu endemoniada, então essa pessoa não foi salva. Ah, mas era um pastor. Não foi salvo. Nunca foi salvo. Certo? A pessoa que foi liberta de demônios, se ela foi liberta... O grande problema do ser humano, irmãos, não é o demônio. O grande problema é o pecado. Se o pecado dela foi quitado, se Cristo pagou pelo pecado daquela pessoa, esse é o problema. Por isso que as pessoas falam de maldição hereditária, de não sei o quê, as pessoas fazem alguma coisa para amarrar aquela pessoa, feitiçaria e não sei o quê. Tudo esse tipo de coisa. As pessoas ficam com medo dessas fábulas, dessas falácias. Entendeu? Mas se o seu pecado foi perdoado, acabou. Você está em Cristo, nada pode te condenar. Você é uma nova criatura, nada pode te separar do amor de Deus. Não existe maldição hereditária que vai pegar, não existe não sei o que pega, praga, que não sei o que, nada disso. Você é um servo de Deus, você é propriedade exclusiva de Deus, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo diz assim, quem intentará? Quem que vai ousar intentar acusações contra os eleitos de Deus? Se é Deus que os justifica, não sou eu que me justifico pelas minhas obras, é Deus que me justifica pela graça. Se eu sou justificado pela graça de Deus e eu sou propriedade exclusiva de Deus, quem que vai tirar a propriedade exclusiva da mão de Deus? Quem é o ladrão que vai entrar na presença de Deus e vai roubar a propriedade? Você acha que o diabo, os demônios, Satanás, você acha que eles são adversários diante de Deus? Pensa. Servimos a Deus, irmãos. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então Paulo vai dizer aqui, sobre os servos de Deus, versículo 13. Não sobrevirá nenhuma tentação que você não possa suportar. Deus é fiel. Ele estará contigo e proverá livramento para que você possa suportar cada tentação. Por que aquelas pessoas ficaram lá no deserto? Porque Deus permitiu provação e tentação maior do que eles podem sustentar, podem carregar? Não. Porque se eles fossem de fato igreja de Cristo, se eles tivessem sido justificados e regenerados dos seus pecados, Deus jamais permitiria que eles fossem carregar algo que eles não possam suportar. Então, diante de todas as adversidades que se levantam contra a nossa vida, a nossa oração é: Senhor, me ajuda a carregar as adversidades, porque eu sei que o Senhor não vai botar uma carga pesada na minha vida que eu não sou capaz de carregar. Logo quem ficou para trás, né? Apesar de ter sido participante das mesmas bênçãos celestiais, vacilou e não permaneceu firme em Deus, evidenciando assim que não era povo de Deus, apesar de ser Israel, apesar de estar na igreja, sentado nos bancos da igreja, fica evidenciado que essa pessoa, ela não foi salva. Aí pode vir uma perguntinha, né? Não está nem no script aqui não, mas aí pode vir uma pergunta. Se Deus salvou e Deus não salvou outro, se Deus permitiu que aquelas pessoas que elas viessem a padecer no deserto, e outros Deus não permitiu, ora, há injustiça na parte de Deus? Romanos, capítulo 9. Não, de forma alguma. Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, e Deus age com juízo com quem Ele quer agir com juízo. Deus é Deus. Todo ser humano merece o quê? A justiça de Deus.
o juízo de Deus. Mas se aprove a Deus exaltar a sua graça em alguns na igreja e exaltar a sua ira e o seu juízo em outros, quem somos nós para questionar a Deus? É isso que Paulo diz. Somos vasos de barro. Você já viu o oleiro tirar o barro, colocar sobre a mesa e o barro questionar o oleiro dizendo: eu não quero que você me faça assim? Não existe. O barro não fala, quem faz é o oleiro. Esse é o Deus que nós servimos. Deus é Deus. E os pensamentos de Deus são elevadíssimos, muito maiores do que os nossos. Então, se somos salvos, é por isso que nós exaltamos isso e sempre frisamos isso. Se somos salvos, exalte a Deus de todo o seu coração. Seja grato ao Senhor, porque você jamais seria salvo pelos seus méritos. Se você foi salvo e Deus aprove a Ele pela sua graça e misericórdia, exaltar o amor dEle em você e não juízo, glorifique a Deus. Seja extremamente grato e sirva-o de todo o seu coração, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. Há um pastor que diz assim: você pode até dizer assim, Deus, eu não entendo o porquê dessa situação, mas não quer dizer que Deus é injusto. Exatamente. É aquela situação. Você pode, e eu também, eu não entendo. Você entende, compreende totalmente os propósitos de Deus? Eu não entendo. Eu sou pequeno. Eu não consigo entender. Mas eu tenho certeza que Deus é justo e Deus é bom. E tudo o que Ele faz é perfeito. De tal forma que nada pode acusar a Deus de não ser santo, de não ser justo. Deus é justo e Deus é bom. Você pode até não compreender essa doutrina, mas pela fé nós aceitamos porque sabemos que ela é bíblica. Amém? Não é porque estamos na igreja que somos povo de Deus. E isso tem que trazer um alerta para nós. Suas ações evidenciarão quem você serve. Eu me lembro de uma frase de Paul Washer que ele dizia o seguinte: conte-me o que você pensa e eu te direi quem é o teu Deus. Conte-me o que toma a sua mente e eu vou te dizer quem é que você serve. Se você pensa nas coisas de Deus, se você vive para Deus, se você se dedica para Deus, se você se esforça para Deus, se você busca ser santo, se você busca ser perfeito, se você busca ser uma bênção com o seu esposo, se você busca ser uma bênção com a sua esposa, para os seus filhos, e você luta diariamente com isso, você está servindo a Deus, irmãos. Isso é evidência de que você foi salvo pela graça de Deus. Então o conselho de Paulo é: fujam da idolatria, sirvam a Deus com temor, reverência, em santificação e amor. Julguem vocês mesmos, suas ações e atitudes. Analisem sua própria vida e vejam se estão sendo Israel carnal ou Israel espiritual. Se vocês são aqueles que pereceram no deserto ou se vocês são aqueles que lutam para fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Observem se vocês estão sendo egoístas nos seus prazeres carnais ou se vocês estão se privando e mortificando a carne de vocês para a edificação da igreja do Senhor. Observe o versículo 21, irmãos. Versículo 21. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É uma definição. Aquele que foi salvo, aquele que senta à mesa do Senhor, ele não pode sentar na mesa dos demônios. Ele não pode ser participante. Ou ele é do Senhor, ou ele não é do Senhor. Não tem meio termo, não tem em cima do muro, né? Eu vi uma vez uma figura que colocaram assim, um muro, né? Aí de um lado estava o inferno e do outro lado estava o céu. Aí algumas pessoas em cima do muro. Aí elas olhavam assim para o diabo, né? Para Satanás, e Satanás não falava nada. Tipo, vem para cá e tal, vem para o nosso lado aqui. Aí a pessoa perguntou: rapaz, eu já estou aqui nesse muro quase minha vida toda. Por que você não me chama para ir para o inferno? É porque o muro é meu. Então é exatamente isso, entenderam? Não existe meio termo. Ou você está no céu,
ou você está no inferno. Ou você é salvo, ou você não é salvo. Ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus. Ou você serve ao Senhor de todo o seu coração, ou você está sentando na mesa do demônio. É duro, é duro. Traz temor, mas é a verdade. É a palavra de Deus. É isso que Paulo está ensinando para a igreja. Não é porque existe uma liberdade que o cristão vai viver de qualquer forma a sua vida. Estar em qualquer lugar, se assentar em qualquer roda, viver como se não fosse resgatado do pecado. Isso evidencia uma falsa conversão. Falsa conversão. Observe o verso 23 agora. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Você é livre, irmão. Você é livre. Todas as coisas te são lícitas, mas nem tudo convém. Você é livre. Todas as coisas te são lícitas, mas nem todas edificam. Cristão em carnaval, cristão em botequim, cristão em roda de samba, cristão em boate, não convém, não edifica. Se você tiver lá uma maldição vai pegar na sua vida, não vai pegar não, mas não edifica, não convém. O que você vai estar fazendo lá? É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Vai edificar um irmão em Cristo quando te vê lá. Ele vai ficar muito edificado com isso, olhando você lá no meio de todo mundo e conversando e tal. Não traz edificação. Se não traz edificação, não convém, não traz edificação, o que você, cristão, vai estar fazendo lá? Será que você é cristão? Aí o Salmo 1 fala do roda dos escarnecedores? Exatamente. Vai estar sentado na roda dos escarnecedores? Será que você é cristão mesmo? Aí você começa a colocar em dúvida, em xeque, se você de fato foi justificado e foi regenerado, se você é salvo. Agora, tropeçar pode acontecer, irmãos. Agora, viver no erro, aí é evidência de que você não é ovelha. E é isso que nós temos que ter cuidado e analisar a nossa vida. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Observe agora o verso 24. Vai deixar bem clara a forma como o cristão deve pensar em relação à nossa liberdade cristã. Versículo 24. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. Pense sempre antes de agir, irmãos. Isso edifica, meu irmão? Isso é exemplo para o meu irmão? Pense no seu próximo, não pense em você. Você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo prático aqui. Você pega uma banda aí antiga que você gosta muito, né? Eu gosto de músicas mais antigas, né? Não gosto de música contemporânea não. Então você pega igual o Augusto Nicodemos, por exemplo. Augusto Nicodemos falou que ele gosta muito de Eric Clapton. Eric Clapton eu nunca ouvi não, mas sei que é uma banda de rock dos Estados Unidos, não é isso? Aí ele gosta muito dessa banda. Aí Eric Clapton vai vir aqui no Brasil dar um show de rock. Augusto Nicodemos gosta muito dele, mas ele vai estar lá num show dele? Não vai. Por que ele não vai estar? Não convém, não edifica. Se ele fosse, alguma maldição vai cair sobre a vida dele? Ele vai pegar uma praga lá, alguma coisa? Não, ele é um servo de Deus. Ele poderia muito bem usar a liberdade cristã dele para isso, porque ele gosta. Mas ele vai negar aquilo que ele gosta, ele não vai viver para o seu próprio prazer, mas ele vai deixar de buscar o seu próprio interesse para poder buscar o interesse da Igreja de Cristo. Já pensou no noticiário? Reverendo Augusto Nicodemos está no show de rock, foi no Rock em Rio e está lá vendo Eric Clapton. Ia ser o quê? Ia ser um desastre para
para o cristianismo. E essa é uma derrota, essa é uma notícia péssima. Então, com toda certeza, ele não vai. Estou usando o exemplo dele aqui porque ele já mencionou isso em mídia social, então só estou replicando e eu gostei muito do exemplo, achei muito interessante nesse sentido aqui que nós estamos abordando. Então, sempre pense no seu irmão ao invés de pensar no seu próprio interesse. Agora, na leitura do verso 25 ao verso 29, fica fácil da gente compreender agora o conselho do apóstolo Paulo. Só de ler, você já vai entender aquilo que o apóstolo está dizendo. Versículo 25, olha o que ele diz: comam de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Vamos abrir um parênteses aqui. Pode comer carne de porco? Pode, né? Pode comer? Mas o que é que tem? É mais barato, né? Carne de boi agora está cara demais. Pode comer carne de porco? Pode. Pode comer. Ué, mas tem um grupo aí, um pessoal aí que diz que não pode comer. Ué, então pega essa parte que Paulo está falando aqui, rasga e joga fora. Tá? Que coma de tudo que se vende no mercado. Tudo. No mercado vende porco? Vende miúdo? Vende. Pode comer de tudo, irmão. Você é livre. Nada vai trazer maldição ou algum prejuízo para a sua vida espiritual. Você é de Deus. Aí o que não come não pode julgar o que come, não é isso? Sim, nem o que come pode julgar o que não come. Mas não pela consciência. Minha mãe, os que não comem, julgam os que comem. Pois é, mas nenhum e nem outro. Eu que como, eu não posso julgar o irmão que tem a consciência fraca, mas eu posso ensinar ele. Posso sentar com ele, abrir a Bíblia com ele. E eu devo fazer isso como cristão. Porque eu vou fazer isso para edificação do corpo. Entendeu? Então, vamos lá, verso 25. Como de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum por causa da consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Foi Deus que fez. Verso 27. Se alguém que não é crente convidá-lo para comer, e você quiser ir, comam. De tudo que for posto diante de vocês na mesa. Pode comer de tudo, sem questionamento algum por causa da consciência de vocês. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam. Por que eu não vou comer? Por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Porque aquele que falou com você, Osa, que foi sacrificado ao ídolo, ele não tem a consciência que você tem. Então ele vai achar que você é participante do sacrifício dos deuses dele, que a Bíblia diz que são demônios. Não, eu sou um servo de Deus e não participo da sua idolatria. Eu não estou em comunhão com você nesse pensamento, eu não participo. Por causa da sua consciência? Não, por causa da consciência dele. Olha o que ele diz, verso 28, eu vou ler de novo. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Porque a nossa liberdade quanto ao comer e ao beber deve ser julgada pela consciência de outra pessoa. Essa é a pergunta que Paulo diz aqui. Poxa, se eu tenho consciência de que isso não traz mal nenhum para mim, por que eu tenho que me abster por causa da consciência de uma outra pessoa que é fraca? Por que eu faço isso? Ora, eu tenho que mostrar para ela. Eu tenho que ir lá pegar a carne sacrificada. Ó, tá aqui, tá vendo aqui, ó? Você fraquinho de consciência aqui, imaturo na fé. Ó, eu como. Por que eu não faço isso? Paulo vai responder aqui, versículo 31 ao 33. Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos,
para que sejam salvos. Por que que eu não afronto o meu irmão? Porque a afronta não é amor. A afronta não é amor. A afronta é soberba. A afronta é orgulho. A afronta é vaidade. Eu sou maduro. Lembra quando Paulo disse lá no começo? O conhecimento, o que o conhecimento faz? O conhecimento, ele incha. Ele deixa a pessoa com soberba, com arrogância. Mas o amor edifica. Então, todas as minhas ações são ações que são recheadas e repletas de amor. Então, jamais eu vou afrontar o meu irmão. Por exemplo, no caso lá, não come carne de porco. Então, eu vou pegar a carne de porco e falar, tá aqui, eu como, você não come, tá aqui. Vou afrontar? Não, não afronte. Por que você não vai afrontar? Porque isso só vai causar repulsa, só vai causar rancor, raiva, intolerância, discussão. Então, qual é o conselho de Paulo? Instrua em amor. Instrua em amor. Converse, oriente, ore pela pessoa. Você tem que deixar de falar a verdade? Não, você vai falar a verdade. Mas sempre fale a verdade com amor. Não como se você fosse o dono da razão. Como se você fosse o cristão maduro e ele fosse o cristão infantil, que não conhece. De fato, isso é a verdade. Vocês têm um amadurecimento e ele não. Mas não exaltem isso, porque senão é arrogância. Aí você tem que se diminuir, você tem que abaixar e ser fraco como ele e conversar para ganhar o fraco. Fazer de tudo para que o nome do Senhor seja glorificado e que haja, olha o que Paulo diz aqui, no final, o propósito de tudo é para que muitos sejam salvos. Sempre é a salvação em Cristo Jesus. Amém? E versículo 1, para finalizar, Paulo diz, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, tudo que eu falei é o que eu vivo. Façam isso, porque eu não estou fazendo daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, mas eu recebi de Cristo Jesus. Imitem aquilo que eu faço. E a gente tem uma tendência muito grande de imitar aquilo que é ruim, né? E Paulo está dizendo aqui, tome cuidado, presta atenção, analisa você mesmo, vê quem vocês estão imitando. Sejam imitadores de Cristo. Para finalizar, irmãos, só vou ler aqui 8 frases, 8 lições para ficar na nossa mente aqui, que nós entendemos diante de toda a exposição. Primeira lição: existe diferença em liberdade e libertinagem. Quem vive a liberdade é cristão, e quem vive a libertinagem é idólatra. Devemos servir ao Deus das bênçãos e não às bênçãos de Deus. Quarta lição: devemos vigiar para não cair em tentações. Quinta lição: não busque o seu próprio interesse, e sim o interesse do seu próprio. Faça tudo para edificação. Pensando, isso vai edificar o meu irmão? Podemos comer e beber de tudo, mas nem tudo que é lícito me convém. Sétima lição: faça tudo para a glória de Deus. Sempre, tudo que você for fazer, isso é para a glória de Deus? Isso edifica? Isso de alguma forma pode salvar alguém ou escandalizar? 8, e última lição: imitem bons exemplos e tomem cuidado com a liberdade cristã, pois geralmente possuímos a tendência de imitar maus exemplos e não bons exemplos.